Olha, as vitórias mais importantes da história nem sempre são aquelas que a gente vê nos campos de batalha, com exércitos e tudo mais. Muitas vezes, o que decide o jogo acontece no silêncio, nas sombras, bem longe dos holofotes. Hoje a gente vai mergulhar nas histórias de mulheres que arriscaram absolutamente tudo para mudar o rumo das guerras. Elas usaram todo tipo de disfarce. Sedutoras, mensageiras, até mesmo costureiras. É uma demonstração de coragem que, sinceramente, é de arrepiar. E para começar, vamos falar de uma das figuras mais famosas e polêmicas da espionagem, Mata Hari. A história dela é um verdadeiro emaranhado. É difícil saber onde termina a verdade e começa um mito. Ela nasceu na Holanda com o nome de Margareta Zelle, mas foi em Paris que ela se reinventou por completo. Adotou o nome Mata Hari, que quer dizer olho do dia, e virou uma dançarina exótica e cortesã super famosa. E essa fama, claro, a colocou no meio da alta sociedade, circulando entre oficiais militares e políticos de vários países. A história dela é cheia de contradições. Por um lado, existem registros de que ela aceitou 20 mil francos de um oficial alemão para espionar. Mas, por outro lado, ela sempre disse que esse dinheiro era só uma compensação por propriedades que ela tinha perdido. E para deixar tudo ainda mais confuso, os próprios franceses a contrataram para seduzir o príncipe herdeiro da Alemanha em troca de informações. A queda dela foi rápida e brutal. A inteligência francesa interceptou uma mensagem alemã que usava o código H21 e eles tiveram certeza de que se tratava dela. Ela foi presa, acusada de ser agente dupla e levada a julgamento por traição. Foi lá que ela disse essa frase que ficou para a história, negando até o fim ser uma espia. No fim das contas, ela foi condenada e executada por um pelotão de fuzilamento. Mas a grande questão continua no ar até hoje. Será que ela era mesmo uma espiã mortal ou só uma mulher com um estilo de vida ousado demais para a época que se tornou o bode expiatório perfeito para os fracassos militares da França? Agora a gente muda completamente de cenário e vai para a história de Noor Inaya Khan. Se a história de Mata Hari é sobre ambiguidade, a de Noor é sobre uma coragem cristalina, inquestionável e que veio de onde menos se esperava. O codinome dela era Madeline. Descendente da realeza indiana, ela nasceu em Moscou, mas cresceu em Paris, onde se tornou musicista e escritora de livros infantis. Quer dizer, uma vida totalmente dedicada às artes, que a guerra virou de cabeça para baixo. Quando a França foi ocupada, ela fugiu para a Inglaterra e se juntou ao esforço de guerra. Por ser fluente em francês, ela foi recrutada para a Executiva de Operações Especiais, a famosa SOE de Churchill, aquela agência criada para incendiar a Europa. E ela se tornou a primeira mulher operadora de rádio enviada para dentro da França ocupada, uma missão de altíssimo risco. A situação ficou perigosa muito rápido. Pouco tempo depois que ela chegou, a rede de resistência dela foi praticamente toda desmantelada pela Gestapo. Quase todo mundo foi preso. Ela ficou sozinha, mas se recusou a voltar para a Inglaterra. Decidiu ficar e continuar o trabalho. Por 4 meses. Pensa nisso. 4 meses terríveis, em que Noor, sozinha, era o principal e, às vezes, o único elo de comunicação entre a resistência em Paris e o comando em Londres. As mensagens que ela enviou foram absolutamente vitais para coordenar o envio de armas e preparar o terreno para o dia D. No fim, ela foi traída e capturada pela Gestapo. Ela tentou escapar 2 vezes. Foi acorrentada, mantida em confinamento solitário, torturada, mas nunca, em momento algum, revelou qualquer informação. Sua última palavra, antes de ser executada, foi liberdade. Por essa bravura sem igual, ela recebeu as maiores honrarias militares póstumas da Grã-Bretanha e da França. Agora vamos falar de um tipo de espionagem completamente diferente. Um que se escondia à vista de todos. Uma tática que transformou um passatempo doméstico, que parecia super inofensivo, numa arma secreta muito poderosa. A ideia era simplesmente genial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a inteligência belga começou a recrutar mulheres, muitas delas senhoras, que moravam perto das linhas de trem. Elas ficavam ali, observando os trens alemães passarem e simplesmente tricotavam. Um ponto diferente podia significar um trem com artilharia, um ponto caído, um trem com tropas. A beleza do método estava na sua descrição. A alternância dos pontos criava, na prática, um código binário, bem parecido com o código Morse. Era um canal de comunicação super seguro, porque, vamos combinar, quem iria suspeitar de uma senhora fazendo tricô na janela? A coisa era tão eficaz que as autoridades britânicas e americanas chegaram a proibir a publicação de receitas de tricô com medo de mensagens escondidas.
E essa técnica não ficou só na Primeira Guerra, não. Na Segunda Guerra, a agente da SOE, Phyllis Latour Doyle, usou o tricô como disfarce perfeito depois de saltar de paraquedas na Normandia. Enquanto tricotava, ela conseguiu enviar 135 mensagens de rádio cruciais e ainda escondia códigos em fitas de seda que usava no cabelo. Ela operou o tempo todo sem nunca ser descoberta. Ok, então vamos amarrar as pontas dessas histórias. Por que algumas espiãs foram transformadas em heroínas e outras em traidoras? O que, no final das contas, definiu o legado de cada uma? Quando a gente compara Mata Hari e Noor, fica bem claro como a percepção pública foi decisiva. A imagem de Mata Hari, sua vida como cortesã e a lealdade duvidosa fizeram dela um alvo fácil, o bode expiatório que a França precisava. Já Noor, com sua lealdade inabalável mesmo sob tortura e sua contribuição real para a guerra, foi consagrada como heroína. O destino delas foi moldado tanto pelo que fizeram quanto pela narrativa que foi criada em torno delas. No fim das contas, o que essas mulheres fizeram foi ampliar a própria definição do que é espionagem. Elas provaram que as armas mais eficientes nem sempre são revólveres ou bombas. Às vezes, as melhores armas são um par de agulhas de tricô, um rádio clandestino ou um charme bem usado num salão da elite. E o impacto delas foi real, foi concreto. As informações que elas passaram salvaram milhares de vidas e ajudaram a garantir o sucesso de operações gigantescas, como o Dia D. E talvez o mais importante, a coragem delas abriu as portas para que muitas outras mulheres pudessem atuar nos serviços de inteligência modernos, provando que bravura não tem gênero. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. As histórias que a gente contou aqui são de mulheres que, de um jeito ou de outro, a história acabou revelando. Mas isso faz a gente se perguntar, quantas outras mulheres operam nas sombras hoje, neste exato momento, com suas histórias e contribuições vitais ainda completamente desconhecidas?